Você tem coragem de desafiar o oculto? Sabe aquele frio que sobe pela nuca, como se algo estivesse te observando, bem ali, nas sombras do seu quarto? Aqui é o Corvena e hoje vou contar 3 histórias reais, enviadas por pessoas que juram ter cruzado o véu entre os vivos e algo maligno. Histórias que vão fazer você questionar o que está ao seu redor. Tem uma história e quer que eu conte? Deixe ela nos comentários do vídeo e inscreva-se no canal. Invoque o like nesse vídeo. E quando acabar, você vai querer deixar a luz acesa. Preparado? Porque essas histórias não foram feitas para serem contadas. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa antiga, alugada por um preço ridiculamente baixo. O corretor disse que era porque ninguém ficava muito tempo. Eu ri. Achei que era superstição, mas na primeira noite eu soube que havia algo errado. A casa cheirava a mofo e o ar parecia pesado, como se eu estivesse respirando fumaça invisível. À noite, enquanto arrumava minhas coisas, ouvi um som, um sussurro. Não era uma voz clara, mas parecia vir de todos os lados, como se o próprio ar estivesse falando. Você não pertence aqui, era o que parecia dizer. Eu congelei, meu coração disparado, procurando a origem. Nada. Só o silêncio e o rangido das tábuas velhas do chão. Na segunda noite o sussurro voltou mais alto, mais insistente. Dessa vez, ouvi meu nome. Maria. Por que está aqui? Eu não dormi. Passei a noite inteira com a luz acesa, segurando meu celular como se ele pudesse me salvar. No terceiro dia, encontrei marcas na parede do quarto, arranhões fundos, como se alguém tivesse cravado unhas na madeira. Mas eu morava sozinha. Eu comecei a pesquisar sobre a casa. Descobri que, em 1983, uma mulher chamada Rosana havia morrido ali. Ela foi encontrada no porão com os pulsos cortados. A polícia disse que foi suicídio, mas os vizinhos, eles contavam outra história. Diziam que Rosana ouvia vozes, que algo na casa a levou à loucura. E então, na quarta noite, eu vi. Eu estava na cozinha, já tarde, quando senti um frio que não explicava. A luz piscou e por um segundo vi uma figura no canto do cômodo. Uma mulher com cabelos longos e pretos, os olhos fundos, como buracos. Ela não se movia, mas eu sentia o peso do olhar dela. Você não pertence aqui, ela sussurrou, e dessa vez não era só na minha cabeça. A voz veio do ar, vibrando no meu peito. Eu corri para o quarto, tranquei a porta, mas os sussurros continuaram, agora do outro lado da madeira. Maria, Maria. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora. Mas antes de sair, encontrei um pedaço de papel no porão, amarelado, com uma frase escrita à mão. Eles não vão embora. Eles nunca vão. Eu nunca voltei. Mas às vezes, mesmo estando tão longe, eu juro que ouço meu nome no escuro. O inferno não está abaixo de nós. Às vezes ele mora nas paredes. Eu sempre fui fascinado por antiguidades, então, quando vi um espelho de moldura dourada numa loja de usados, não resisti. O vendedor parecia ansioso para se livrar dele, disse que era de uma família que não queria mais aquele peso. Eu achei que era só papo para valorizar a peça. Levei para casa. Na primeira noite, coloquei o espelho na sala. Ele era lindo, mas estranho. À noite, quando a casa ficava quieta, eu sentia ele me observando. Não sei explicar, mas era como se o reflexo não fosse só meu. Às vezes, eu via um movimento rápido, um borrão no canto do espelho, como se algo tivesse passado por trás de mim. Mas quando olhava, não havia nada. Uma noite, acordei às 3 da manhã, com um barulho vindo da sala. Era um som baixo, como um murmúrio, misturado com o que parecia ser unhas batendo no vidro. Levantei, tremendo, e fui até lá. O espelho estava lá, refletindo a sala escura.
mas no reflexo havia uma figura. Não era eu. Era um homem magro, com a pele cinzenta e olhos brancos, sem pupilas. Ele sorria, mas o sorriso não era humano. Era largo demais, torto e com dentes quebrados e pontudos. Eu gritei e acendi a luz, mas o reflexo sumiu. O espelho mostrava só a sala, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, comecei a ter pesadelos, sempre o mesmo. Eu estava preso dentro do espelho, enquanto o homem cinzento me observava do lado de fora, rindo. Cada noite, ele se aproximava mais, até que, numa dessas noites, senti ele tocar meu ombro. Não era um sonho. Eu acordei e o quarto estava gelado. O espelho, que eu tinha deixado na sala, agora estava na porta do meu quarto. Eu pesquisei sobre o espelho e descobri algo terrível. Ele pertencia a uma família que, nos anos 70, foi encontrada morta em casa. Todos com cortes no rosto, como se tivessem tentado arrancar a própria pele. A única pista era um diário, onde o pai escreveu: "Ele vive no reflexo, ele quer sair. Como impedir?" Eu queimei o espelho no quintal, mas mesmo assim, às vezes, quando passo por um vidro, juro que vejo aquele sorriso torto no canto do olho. Os espelhos não mentem, eles mostram o que você não quer ver. Meu nome é Joyce, e essa história aconteceu comigo em 2023. Eu nunca acreditei em rituais, mas minha amiga Lívia era obcecada por ocultismo. Ela encontrou um livro numa biblioteca da antiga universidade abandonada, com páginas amareladas e símbolos estranhos. O livro falava de um ritual para falar com os antigos. Lívia disse que era só uma brincadeira, mas eu senti um aperto no peito quando ela insistiu para fazermos juntas. Era uma noite de lua cheia. Tinha algo no ar. A lua parecia avermelhada como se sangrasse. Fomos para um bosque nos arredores da cidade, levando velas, sal e um espelho pequeno como o livro pedia. O ritual era simples: desenhar um círculo com sal, acender as velas e dizer palavras em uma língua que eu não entendia. No começo rimos, nervosas, mas quando Lívia terminou de falar, o ar mudou. As velas apagaram sozinhas e o espelho, ele vibrou, como se algo o tivesse acertado. Então, ouvimos um som grave, como um rosnado vindo de todas as direções. Lívia começou a tremer, falando coisas desconexas, como se estivesse possuída. Seus olhos ficaram vidrados, a boca escancarada de forma perturbadora. O som saía da boca dela, mas os lábios não mexiam. Ela disse com uma voz que não era dela: "Você me chamou. Agora eu fico." Corri, deixando tudo para trás. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, mas ouvi batidas na janela a noite toda. No dia seguinte, Lívia não atendia o telefone. Fui até a casa dela e a encontrei sentada no chão, olhando para o nada. Ela não falava, só sorria, um sorriso perturbador e macabro. Ao lado dela estava o espelho do ritual, agora rachado. Meses depois, ela foi internada. Os médicos disseram que era esquizofrenia, mas eu sei o que vi. E às vezes, quando passo por aquele bosque, sinto um vazio, como se algo ainda estivesse me esperando. Não chame o que você não pode mandar embora. Essas histórias vieram de pessoas comuns, como eu e você, mas há algo que não contei. Enquanto pesquisava esses relatos, recebi uma mensagem anônima. Era uma foto, tirada na mesma cidade do terceiro relato. Nela havia um círculo de sal, velas apagadas e um espelho rachado no meio de um bosque. E ao fundo, uma figura indistinta com olhos brancos. A legenda dizia: "Eles sabem que você está contando." Você acha que isso é só uma história? Ou será que agora algo está te observando bem aí no escuro? Comente abaixo se já viveu algo assim e, se tiver coragem, se inscreva no canal e deixe o like. Quer que eu conte a sua história? Deixe ela nos comentários do vídeo, porque às vezes as histórias que contamos não ficam só na tela.
Me diga do que você tem medo.